Eu quero nesta oportunidade cumprimentar todos os nossos amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade dizer aos irmãos que eu me sinto muito feliz, muito honrado da parte de Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Deus nos concede de poder nesta oportunidade estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor. Ainda que este culto não seja um culto presencial, mas mesmo assim nós estamos muito felizes, irmão, porque nós ainda temos a liberdade de cultuar o Senhor no nosso país. E sendo assim, hoje nós estaremos, irmão, estudando um pouco com os irmãos sobre escatologia. Nós vamos estar falando um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos que o que vem acontecendo no mundo, no nosso país, o que está acontecendo, essa crise, essa pandemia, esse momento difícil da igreja aqui nessa terra, tudo vem culminando para o cumprimento das Sagradas Escrituras, para o fim. Sendo assim, eu quero convidar a todos vocês para abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios 15, versículos 51 e também o versículo de número 52. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, ele nos diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amados irmãos, eu disse agora a princípio na minha introdução que nós estamos vivenciando os últimos momentos da igreja aqui nesta terra. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, foi o que mais teve revelações da parte de Deus sobre o arrebatamento da igreja. Ele foi o que mais escreveu sobre esse assunto, deixando para nós ensinamentos riquíssimos e profundos da palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. Se alguém te perguntasse, te questionasse na tua rua, no teu trabalho, na tua casa, sobre o arrebatamento da igreja, o que você sabe sobre esse assunto? O que você entende sobre esse assunto? É um assunto, queridos, que neste momento, na minha crença, nos meus entendimentos, seria um dos assuntos que mais precisaria estar sendo pregada, porque nós estamos nos momentos finais da igreja sobre essa terra. Mas vamos começar. O que é o arrebatamento da igreja? O que a gente pode tirar das Escrituras sobre isso? Olha o que Paulo diz, que num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, nós seremos trasladados. Então, escute isso, querido. O arrebatamento da igreja, em primeira instância, ele é o transporte. Que transporte é esse? É o transporte, é o traslado da igreja para o céu de forma sobrenatural. É o que Jesus escreveu em João 14, versículo 1 e 2. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e preparar-vos lugar, levarei vós juntamente comigo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também.
Então, querido, o arrebatamento da igreja, ele é o traslado, ele é o transporte que vai tirar a igreja desta terra e conduzi-la às mansões celestiais. Então, aqui nós já aprendemos uma coisa. O que é o arrebatamento? É o transporte, é o veículo, é a condução que vai conduzir a igreja para as mansões celestiais, para o céu. Mas o arrebatamento também não é só isso. Existe uma outra coisa que é o arrebatamento. Além de ser o veículo, além de ser o transporte, além de ser o traslado, o arrebatamento também é, irmão, segundo Paulo, ele é um mistério. O arrebatamento, ele é um mistério. Olha o que Paulo diz no texto que nós lemos, 1 Coríntios 15, versículo 51. Paulo diz assim, olha: eis que vos digo um mistério. Por que Paulo usa essa palavra mistério aqui nesse texto? Porque mistério, irmão, é algo que foge do controle humano. Mistério é algo que foge da compreensão, da explicação lógica, foge da ciência. Acontecerá de forma sobrenatural, acontecerá em toda a terra, em todo o tempo, simultaneamente, no Japão, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, na África. Todos serão levados simultaneamente ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Em outras palavras, as pessoas, queridos, desaparecerão misteriosamente, sem explicação para aqueles que estão aqui na terra. Então o arrebatamento é um mistério, porque quem estiver aqui nessa terra não terá condições de explicar dentro do vernáculo do nosso português este mistério maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. Mas Paulo, ainda nesse mesmo versículo, ele continua dizendo: o arrebatamento é um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu pergunto a você que está me ouvindo na tua casa, como que explica isso na lógica humana? Como que explica isso dentro do entendimento humano? Não tem explicação. Por isso que o arrebatamento, ele é um mistério. Mas, em terceiro lugar, amados irmãos, o que é o arrebatamento para nós? Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10, nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este versículo aqui está dizendo que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Querido, o arrebatamento da igreja, ele é o livramento da igreja sobre a ira de Deus que será despejada sobre esta terra. Se a igreja não fosse arrebatada, amados irmãos, sabe o que iria acontecer, querido? Nós estaríamos aqui enfrentando, amados irmãos, o julgamento, a ira de Deus, enfrentando, querido, toda a tribulação dessa terra, toda a perseguição dessa terra, toda a ira de Deus que será derramada sobre essa terra. Então veja bem, com o Senhor Jesus vai estar nos guardando da hora da tentação. O arrebatamento será o escape, o arrebatamento será o livramento da igreja nesta terra sobre o despejar da ira de Deus. Se eu te perguntasse, você que está me ouvindo,
Você queria estar aqui na grande tribulação para enfrentar o anticristo, enfrentar a marca da besta, enfrentar o despejar da ira de Deus? É claro que não. Eu não me colocaria nunca na grande tribulação aqui nessa terra. Eu quero ser livrado, ser retirado, ser trasladado dessa terra pelo arrebatamento da igreja. Então, querido, guarde isso. Em terceiro lugar, número 3, o arrebatamento é o livramento da igreja sobre o despejar da ira de Deus sobre essa terra. Nunca esqueça disso. Mas o que é o arrebatamento da igreja? Eu tenho aqui ainda, irmãos, uma outra explicação para te dar. Eu falei que o arrebatamento é o transporte, eu disse que o arrebatamento é um mistério, e disse também que o arrebatamento é o livramento da igreja do despejar da ira de Deus sobre essa terra. Agora, número 4, o que é o arrebatamento da igreja? Ele é a glorificação da igreja. Oh, amados irmãos, eu, você, nós iremos receber corpos glorificados. Sabe o que é isso, amados irmãos? Nunca mais vou sentir dor de cabeça. Nunca mais vou sentir, amados irmãos, dor na minha coluna. Nunca mais vou ter problemas de vista. Sabe por quê, querido? Porque o meu corpo será um corpo glorificado, um corpo novo. O meu corpo será transformado em corpos imortais, onde, querido, da força da morte, a força das doenças, das enfermidades, jamais entrará no meu corpo e no seu corpo. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja é a glorificação da igreja. Queridos, isso é muito importante e muito profundo para nós. É por isso que nós devemos nos preocupar, irmãos, com a volta de Jesus. Nos preocupar com o arrebatamento da igreja. Nos preocupar com a volta do Senhor Jesus. Martim Lutero escreveu uma frase que eu sempre carrego ela comigo. Martim Lutero escreveu o seguinte: foi um grande reformador do século XVI, escrevendo as 95 teses na Catedral de Westminster, da igreja. Ele escreveu uma frase que diz assim: vivamos hoje como se Cristo fosse morto ontem e voltasse amanhã. Você tem que esperar o arrebatamento da igreja. Não é para o mês que vem, não é para o ano que vem, é para agora, é para já. Hoje é o momento, agora é o momento de nós aguardarmos o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus. Agora, queridos, analise o que eu vou dizer aqui agora. Talvez você que está ouvindo essa palavra pode talvez pensar assim: mas o arrebatamento da igreja, eu não creio no arrebatamento. Eu sou ateu, eu sou incrédulo, eu não creio no arrebatamento da igreja porque isso é só teologia. Eu queria que você me mostrasse então testemunhos, pessoas que foram arrebatadas. Eu vou te dar 4 exemplos na Bíblia de arrebatamento. 4 arrebatamentos que já aconteceram. Um vai acontecer e 3 já aconteceram. Primeiro, a primeira pessoa que foi arrebatada na Bíblia está registrada em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Foi arrebatado para não ver a morte. Subiu na iminência do juízo. Foi poupado do dilúvio. Olha só, isso aqui está registrado lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Quem é que foi arrebatado aqui? Enoque.
A primeira pessoa, irmão, que foi arrebatado na Bíblia, irmão, foi Enoque. Diz a Bíblia que ele andou com Deus e ele de repente, sumiu, desapareceu. Ninguém mais ouviu falar de Enoque. Ele simplesmente foi arrebatado. Agora, interessante que o texto que eu li diz assim na parte B. Olha, foi arrebatado para não ver a morte. Subiu na iminência do juízo e foi poupado do dilúvio. Deus arrebatou Enoque para quê? Para ele não ver a morte, para ele ter escapado do juízo, para ele também se escapar também do dilúvio. Irmão, vai ser a mesma coisa com a igreja. Nós seremos arrebatados, nós seremos livres do juízo, da morte e da condenação. Então aqui em Gênesis nós aprendemos a primeira pessoa que foi arrebatada, que foi Enoque. Irmãos, quando eu estudo esse texto aqui, quando eu aprofundo, eu fico imaginando, irmão, o camarada andava na terra, no meio das pessoas, e de repente desapareceu, de repente sumiu, de repente não se viu falar mais em Enoque. Imagine, irmão, num piscar de olhos, a igreja ser arrancada dessa terra, arrancada deste mundo. Que coisa gloriosa! Então aqui, irmão, nós aprendemos que a primeira pessoa que foi arrebatado dessa terra foi Enoque. Mas nós temos também, irmão, uma segunda pessoa que foi arrebatada na Bíblia. Está lá em 2 Reis, no capítulo 2, que foi Elias. Elias é uma história muito conhecida. Lá em 2 Reis, capítulo 2, diz que Elias sobe num redemoinho, em uma carruagem de fogo para o céu. Olha, amados irmãos, a diferença. Enoque foi arrebatado, sumiu, de repente. Já Elias, ele subiu num redemoinho, em uma carruagem de fogo. Deus tirou Elias dessa terra e levou Elias para o céu em um redemoinho, numa carruagem de fogo para o céu. Se eu perguntasse a você, por que Deus tirou Enoque? Por que Deus tirou Elias? Porque eles eram homens santos, irrepreensíveis e tementes a Deus. Por que Deus também vai retirar a igreja? Quando a gente usa esse termo, igreja, passa na cabeça de muita gente que é essas paredes, que é esses bancos, que é esse púlpito. Mas, querido, a igreja não é os bancos, não é o prédio, não é o microfone, não é o púlpito. A igreja é você, a igreja sou eu. Aí eu te pergunto, Deus arrebatou Enoque porque andou com Deus. Deus arrebatou Elias, era um homem que também andava com Deus. Agora eu pergunto, e você? Você tem andado com Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito e seguido os mandamentos das Sagradas Escrituras? Para ser arrebatado, irmão, precisa de andar com Deus, como esses homens andaram. Agora, amados irmãos, a terceira pessoa que foi arrebatado na Bíblia, do Novo Testamento. Esse aqui foi um arrebatamento glorioso e maravilhoso. Eu vou ler o texto primeiro, depois eu vou te explicar quem é que foi arrebatado no Novo Testamento. Atos, capítulo 1, no versículo 9. Atos 1, e o versículo 9 diz assim: vendo-o ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Deu para você captar aí? Deu para você pegar quem é que foi arrebatado aqui? Jesus. Diz o texto, Atos capítulo 1, a partir do versículo 9, que Jesus subiu, irmão, devagarinho, devagarinho, foi subindo. E os discípulos, irmãos, contemplaram Jesus sendo assunto ao céu.
Foi um arrebatamento, irmãos, visto de perto. Jesus subiu. Os apóstolos contemplaram e viram com os seus próprios olhos Jesus subindo, irmão, de forma lenta, gradual e progressiva, subindo na frente dos apóstolos, até que uma nuvem o encobriu. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque Enoque desapareceu, Elias foi num carro de fogo, agora Jesus, irmãos, ele sobe, ele é arrebatado para o céu de forma visível, perceptível, nos olhos, na presença do próprio Jesus, do próprio discípulo. Então, queridos, esse arrebatamento aqui de Jesus ao céu foi muito glorioso, deixando para nós o exemplo maior de quem anda com Deus, de quem está com Deus, de quem caminha com Deus, de quem está na presença do Senhor Jesus, está também aguardando o arrebatamento da igreja. Interessante, irmão, que o texto que nós lemos como base, o apóstolo Paulo nos dá essa explicação, 1 Coríntios 15, por quê? Porque nós precisamos, amados irmãos, de ter o cuidado de estar nos preparando como estes homens foram preparados para subir no arrebatamento da igreja. Mas eu tenho aqui, queridos irmãos, o quarto exemplo de quem vai ser arrebatado. Eu disse 4, 3 já aconteceram e 1 está para acontecer. Vamos recapitular. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias, o terceiro foi Jesus. Agora, quem será a quarta pessoa que vai ser arrebatada? Você sabe quem é? Eu e você, a igreja. Porque a igreja, irmão, será o último arrebatamento que vai acontecer. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, Paulo escreveu o seguinte ao Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Olha só, irmão, o mesmo Senhor, aquele mesmo que subiu, que eu falei aqui há pouco, subiu na frente dos discípulos, ele, o mesmo Senhor, descerá do céu com alaridos, com vozes de arcanjos e com trombetas de Deus. O que vai acontecer? Diz o texto que os que estiverem mortos ressuscitarão, alabachu de canta labanaia. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro para estar com o Senhor Jesus. E eu e você, a igreja do século 21, nós que estiverem vivos, seremos transformados, irmãos, rápido, simultaneamente, de forma que não tem como explicar. O meu corpo receberá, queridos, um corpo glorificado, um corpo novo. Eu fico às vezes imaginando, irmão, quando isso aqui acontecer, se você estiver dentro de um avião, você vai desaparecer. E se o piloto for crente em Cristo Jesus, ele vai sumir, ele vai desaparecer, o avião vai ficar por aí rodando sozinho. Irmão, será um desastre simultaneamente nesta terra. Carros batendo no outro, trens desgovernados, desastre da maior espécie que você começa a imaginar.
E como eu sou um pré-tribulacionista, eu creio que no momento que a igreja for arrancada dessa terra, começa o período da grande tribulação. O período em que as pessoas serão esmagadas pelo poder perseguidor, opressor, anti-Deus, anticristo, que é essa personificação de Satanás, o anticristo. Quando a igreja foi arrancada daqui, irmão, esse período vai começar. Será o período que nunca houve, nunca existiu e nunca vai existir na face da terra. Você pode perguntar, mas pastor Roberto Carlos, já aconteceu um desastre na terra, que foi o dilúvio. Nunca houve na terra, até o presente momento, um desastre maior do que o dilúvio. A Bíblia diz que as águas cobriu toda a terra. O Senhor destruiu tudo que tinha. Aves, casas, prédios, seres humanos. Deus acabou com tudo. Mas lá em Mateus 24 diz que este período da grande tribulação é um período que nunca houve. Nem se compare com o desastre do dilúvio. Nem se compare com as catástrofes do dilúvio. Porque isso é uma coisa que nunca aconteceu. A Bíblia diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho. As estrelas do firmamento caíram, irmão. Eu não sei nem como explicar como será um momento desse. O céu se enrolar, o que é isso? As estrelas caindo do céu, o que é isso? Como é que explica isso com a lógica humana, irmão? Não tem explicação. Será um momento muito doloroso. A igreja sendo arrancada daqui, começa esse período chamado a grande tribulação. Mas eu quero, amados irmãos, dizer uma outra coisa para você. No versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4, ele continua dizendo: depois, nós os que formos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar para sempre com o Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O arrebatamento, ele é real. O arrebatamento, ele vai acontecer. O arrebatamento está a qualquer momento para acontecer. E eu pergunto a você, como é que está a tua vida? Você está preparado para esse dia? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Ah, amados irmãos, é um momento muito glorioso e precioso para nós. Agora, escute o que eu vou dizer aqui. Como será o arrebatamento da igreja? Como é que vai acontecer? Esse texto que eu li, de 1 Coríntios 15, 52, Paulo explica como é que vai ser o arrebatamento da igreja. Olha, o versículo 52, ele diz assim, olha: num momento, num abrir e fechar de olhos. Aqui, Paulo explica para nós como é que vai ser o arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olhos. O que é isso, irmão? É uma unidade indivisível de tempo. Unidade indivisível de tempo. Ou seja, não calcula o momento. A qualquer momento, sumiu, desapareceu. Vai entrar gente chorando, se escabelando dentro da igreja, porque a mãe sumiu, o pai sumiu, o namorado sumiu, o pastor sumiu, a igreja sumiu, o seu patrão sumiu, o seu empregado desapareceu e eu fiquei. Eu estou falando coisas seríssimas da vida cristã, irmão. É um momento que não se dá para dividir, não dá para contar, não dá para você calcular o momento. É no momento de um abrir e fechar de olhos que nós seremos arrebatados, que nós seremos trasladados, que nós seremos arrancados dessa terra. É um momento glorioso, irmão, mas para aqueles que vão subir, para aqueles que estão preparados. Agora, irmão, para nós concluirmos a nossa palavra, o nosso estudo desta noite, eu quero dizer para você o seguinte:
O último tópico do nosso estudo nesta noite. Quem vai ser arrebatado? Quais são as pessoas que vão subir no arrebatamento da igreja? Pelas próprias características das pessoas que eu citei aqui. Eu citei que Enoque foi arrebatado porque ele andou com Deus. Então, quem é que vai ser arrebatado? É quem anda com Deus. É quem tem intimidade com Deus. É quem tem comunhão com Deus. É quem tem, irmãos, uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus. Se você não está preenchendo esses requisitos, cuidado. Jesus pode não voltar hoje para arrebatar a tua igreja, mas você pode não amanhecer amanhã. Você pode estar hoje para dormir e não acordar amanhã. Isso é muito sério, irmão. Está muito sério. Quem é que vai ser arrebatado? Quem anda com Deus. Quem tem comunhão com Deus. Agora, analisa o que eu vou dizer aqui. Para ser arrebatado, irmão, tem que ter vida de santidade. Lá em Mateus, no capítulo 25, a Bíblia conta para nós uma parábola. A parábola das 10 virgens. É uma parábola que todo mundo conhece. Mas essa parábola, irmão, ela alerta para nós quem é que vai ser arrebatado. Olha só. Mateus 25, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes, além de levar azeite nas suas vasilhas, as suas lamparinas estavam cheias. As nécias, ou loucas, levaram azeite só nas suas lamparinas. Não tinha azeite de reserva. O que aconteceu? O noivo tardou, elas dormiram e o azeite acabou. E quando houve-se um grito, aí vem o esposo. Todas acordaram. As 5 que tinham azeite nas suas lamparinas, azeite de reserva, conseguiu repor o azeite que acabou e puderam encontrar com o noivo. E as outras não tinham azeite para repor. As suas vasilhas estavam vazias. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Para ser arrebatado, as nossas vasilhas, as nossas lamparinas, as nossas botijas, precisam ter azeite de reserva. Se você não tiver azeite de reserva, cuidado. Eu quero nesta oportunidade confrontar o seu cristianismo.